Sejam todos bem-vindos ao canal Ciência da Religião e Teologia, um canal voltado ao mundo religioso. E no vídeo de hoje nós vamos para a segunda parte do marco histórico, né, ou podemos dizer assim, do princípio do desenvolvimento da codificação espírita a partir do início, dos primórdios, quando se inicia as sessões espíritas, e um evento em especial, né, que é as mesas girantes, mesas falantes, mesas giratórias, né? E como eu falei no vídeo anterior, eu trouxe todo um panorama, né? Trouxe toda uma compreensão, data, épocas, né? Falei um pouquinho. E também falei sobre duas personagens, né, de grande importância, né, nesse movimento, que foram as irmãs Fox. Recomendo também aí que vocês assistam esse vídeo sobre as irmãs Fox. E aí a gente falou trabalhamos o primeiro vídeo sobre as mesas girantes, e agora nesse segundo vídeo a gente vai detalhar como era feito para trazer as mensagens do mundo espiritual para o mundo material, essa relação entre encarnados e desencarnados, né? E também vou detalhar todo esse ponto no outro vídeo para finalizar essa sériezinha. Aí eu vou falar sobre a relação de Allan Kardec com as mesas girantes, com esse movimento, com esse fenômeno ali no princípio do desenvolvimento moderno do espiritismo, nesse caso kardecista. Se você também quiser ver outros vídeos sobre a temática, na playlist do canal aí, na playlist Espiritismo, tem 27 vídeos, caso eu não esteja enganado, 26 ou 27. Aqui também eu separei algumas temáticas para você que é espírita ou mesmo você que tem curiosidade em aprender sobre o espiritismo, né? Eu separei algumas temáticas aqui que eu vou desenvolver, por exemplo, qual é a função do médium, né? Eu já trabalhei mediunidade, mas tem um vídeo sobre a mediunidade, mas eu vou trabalhar a função do médium, vou trabalhar as bases teológicas do espiritismo também, Jesus segundo o Espiritismo, o Espírito Santo segundo o Espiritismo, Deus segundo o Espiritismo, né? E aí também vou abordar na compreensão espírita porque os desencarnados, os encarnados não lembram das suas reencarnações passadas, né? Quantas reencarnações uma pessoa, um espírito precisa ter para que chegue à purificação, né? A perfeição, levar à perfeição, quantas reencarnações precisa ocorrer. A expiação, nós temos a expiação dentro do cristianismo, né? E também o espiritismo tem essa compreensão, pode não ser igual, mas a expiação dentro do espiritismo, como que acontece o pagamento das dívidas, né? Ou da existência, compensação existencial diante das causas e consequências, né, das ações e reações do que o homem faz, do que ele colhe, do plantio e da colheita. Então, fica aí atento, fica antenado aí no canal, aciona o sininho para que você tenha acesso a esses vídeos quando forem postados em primeira mão. Então vamos lá, vamos falar sobre as mesas girantes. A segunda parte, dessa vez vamos detalhar como que era feito a hermenêutica ou a interpretação desse evento de uma forma, a partir de um entendimento que todos compreendessem, né? E ali entendesse que os espíritos estavam falando através os desencarnados, os espíritos superiores, a comunicação que eles estavam fazendo e como estavam se dando essa comunicação para a compreensão daqueles no caso os encarnados. Então vamos fazer primeiro aqui uma retrospectiva, né? As mesas girantes, que também é conhecido como mesas falantes ou mesas giratórias, e foi um evento específico ali, um fenômeno do século XIX, né? E que envolvia ali pessoas que se reuniam ali ao redor de uma mesa e colocavam ali a mão sobre as mesas, né? E ali a mesa tinha acontecia vários eventos ali com a mesa, né, como a gente vai ver,
e que trazia na compreensão, na interpretação das pessoas que estavam ali, uma comunicação, e nesse caso, para os espíritas, uma comunicação dos espíritos. Então eles entendiam que os espíritos podiam se comunicar, né? E ali, através do movimento da mesa, a forma como a mesa se movia, né? Através dos giros da mesa, a mesa se movia, a mesa girava, a mesa chegava até a se levantar, né? E aí, a partir daí, houve o desenvolvimento, né? Um aprimoramento, vamos dizer assim, dessa comunicação do mundo espiritual com o mundo, nós podemos dizer, tangível, material, né? E aí chegou ao ponto de como entender, então, como compreender que ali não era um evento, por acaso, mas que havia ali uma comunicação inteligente. Então a primeira coisa que eles fizeram foi buscar fazer com que essa mesa respondesse ali, que ela trouxesse resposta, né? E ali o primeiro foi através do movimento da mesa, né? As mesas elas se balançavam, né? Elas giravam, né? Elas levantavam uma, né? Ou mesmo mais de uma perna, né? E também a mesa fazia pequenos saltos, né? Nesse caso aí, a compreensão era que esses movimentos, eles eram interpretados nesse primeiro momento como respostas às perguntas que os participantes ali faziam à mesa, né? Que depois, quando chegar Allan Kardec vai fazer as perguntas que Allan Kardec vai trabalhar, né? Para a codificação ali a codificação da doutrina espírita, já vai ser algo mais inteligente, vai ser algo... Ele era um pedagogo, tem 2 vídeos aí, eu vou gravar mais alguns sobre Allan Kardec. E no próximo vídeo a gente vai fazer Allan Kardec dialogar aqui com esse fenômeno. Então, eles faziam qualquer pergunta, porque queriam, no princípio, resposta de entender se realmente ali estava acontecendo alguma coisa ou não. E aí vem o processo de codificação das respostas que os espíritos dariam através daquele fenômeno, né? Utilizando ali aquele objeto que era as mesas para os participantes. Então os participantes fizeram o seguinte, estabeleceram um código, né? Um código ali para que houvesse essa interpretação, para que houvesse as respostas fossem compreendidas, né? E isso essas respostas, primeiro, no princípio, através de sim ou não, a partir das batidas, desse movimento, vamos entender então aí, sim ou não. Então, a princípio foi isso, sim ou não. Então a mesa, por exemplo, ela podia dar um número específico de batidas para sim e um número específico de batidas para não, para ter essa interpretação, essa resposta às perguntas que as pessoas faziam. Então, um só golpe na mesa era um sim, 2 golpes na mesa era um não. Então esse foi o primeiro processo, né? Que foi o processo de resposta às perguntas. Fazia a pergunta, a mesa batia uma vez, a resposta era sim para a pergunta que foi feita. E aí 2 vezes a resposta era não para a pergunta que foi feita. Só que aí veio vamos aprofundar mais isso, vamos desenvolver mais essas respostas. E aí vem agora a formação das letras do alfabeto. Vamos desenvolver palavras a partir daí. Vamos desenvolver palavras e vai usar a mesma metodologia da anterior, do sim e do não, né? Só que aí vai ser as batidas agora, dessa vez, vai ser para classificar as palavras. Então, vamos dar um exemplo. Uma batida, ela letra A, né? 2 batidas, letra B. 3 batidas, letra C. E assim sucessivamente, né? Para identificar e ir formando as palavras e agora dar voz, a partir do fenômeno, dar voz ali ao que os espíritos, eles queriam trazer, as mensagens, as respostas ali, as perguntas, né? Para que se chegasse, então, até a soletração das palavras, né? Então,
As perguntas elas podiam ser soletradas letra por letra, né? Como eu falei, uma batida, letra A, duas batidas, letra B e assim sucessivamente, né? E as mesas ali, elas respondiam através de uma série de batidas que iam formando ali as palavras, né? Então nós temos aqui a compreensão desse evento que ocorria, né? Lembrando que foi nos primórdios do espiritismo moderno, né? Como conhecemos hoje, né? E hoje conhecido como espiritismo kardecista, apesar que nem todo espírita gosta desse termo. Só que para que acontecesse esse movimento era preciso uma pessoa, né, em especial, né, que seria um tipo de coordenador do evento, ou mediador do evento, né, ou se nós trouxéssemos para uma ideia religiosa, um sacerdote do evento, né, e esse personagem seria o médium, né, o médium que ia fazer esse papel, né, ele desenvolveria o papel central dentro das sessões ali, dessas sessões das mesas girantes, né? Inclusive acreditava-se que ele tinha ali a capacidade de fazer essa comunicação ali com os espíritos e ali executar, né? E como que fazia isso? Era exatamente canalizando as energias para fazer ali as mesas elas se moverem, né? E também os médiuns eles tinham uma outra função, né? Que era a função de coordenar ali o processo, né? Ele seria um mediador do fenômeno, ou um mediador do mundo material e o mundo espiritual, ou do mundo ali desse mundo dos encarnados com o mundo dos desencarnados, dos espíritos, mundos, né? Então ele fazia essa função, essa conexão entre a espiritualidade e a materialidade, poderíamos dizer assim. Então ele, como coordenador, ele dirigia ali as sessões espírita, né? E ajudava ali diante do fenômeno a interpretar todo aquele evento, tudo que estava ocorrendo ali, todo o fenômeno, né, que gerou bastante questionamentos, né, e gerou ali curiosidade, inclusive levando um cara que era teoricamente alguém bem racional, né, ou humanista, né, poderíamos dizer assim, que foi o professor Rivail, né, que depois vai receber o nome de Allan Kardec. Agora, para finalizar, o evento também ele foi alvo de crítica, né? A crítica dos céticos, né? E também de pessoas que trouxeram explicações para aquele evento, mesas que subiam, mesas que desciam e quebravam, mesas que giravam, mesas que batiam a partir de perguntas, né? Então, houve algumas, eu quero trazer aqui para a gente finalizar o vídeo, ele não ficar muito longo. Eu quero trazer 2 pontos aqui para a resposta que foi dado àquele evento, né? 2 questionamentos que explicavam ali, buscavam responder. O primeiro deles era que aquilo ali era realizado através de um efeito ideomotor, né? Então, o que ocorria ali, né? Ocorria ali aqueles movimentos, eram movimentos inconscientes dos participantes, né? E esses participantes que se encontravam ali, eles sem perceber faziam a mesa se mover. Então, isso é chamado de efeito ideomotor, né? Então, essa era uma explicação, que era os movimentos eram realizados ali pelos participantes de forma inconsciente. Inclusive, para refutar esse ponto, chegou ao ponto das mesas subirem até lá em cima e ela cair e se esbagaçar todinha. Então não teria como seguir mais ou menos essa compreensão ideomotor. O segundo ponto argumentativo diante da situação era acusar que aquilo ali era uma fraude, né? Ou mesmo
um engano. Então alguns dizem o seguinte, né? Inclusive, por quê? Vamos entender por que eles disseram isso, de que ali era uma fraude e ali era feito para enganar as pessoas, né? Por quê? Porque em alguns casos ali foram descobertas fraudes, né? Alguns médiuns que participaram de algumas sessões das mesas girantes, eles acabavam, tanto os médiuns como alguns participantes manipulavam a mesa ali de uma forma deliberada, né? Para promover aquele evento ali, né? Para dar vazão àquele evento, né? E aí criavam ali, de certa forma, uma falsa ilusão de comunicação espiritual com o evento. No entanto, quando o professor Rivail ele é levado a esse evento, ele é apresentado e a primeira vez ele é cético, ele diz, peraí, se essas mesas tiverem sentimentos e coração, e foi mais ou menos isso, estou parafraseando, né? Mas a ideia era de um ceticismo dizer assim, cadê? Ela, por acaso, ela é um ser humano? Ou... Não, então não tem, isso é impossível. Depois ele vai acabar sendo convencido e quando ele chega até lá, ele se depara que tem alguma coisa ali fora do comum e que não tem uma explicação racional a partir de uma materialização, mas haveria uma resposta que seria algo espiritual, né? E aí é onde ele vai dar sequência e subsequentemente vai dar desenvolvimento à codificação e à doutrina espírita através do Pentateuco. Então, era isso que acontecia, né? O objetivo do vídeo era detalhar como ocorria esses movimentos das mesas girantes e como obtinham resposta diante ali das perguntas que eram feitas por aqueles que participavam e entender que ali existia um intermediador que seria o médium, né? O médium fazia essa intermediação e as respostas eram através de sim ou não ou através de batidas da mesa para identificar uma letra do alfabeto e assim sucessivamente, identificando todas as palavras ali, as palavras para que as letras formassem ali palavras e frases e assim sucessivamente. Isso foi os primórdios então do Espiritismo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aí no canal. Deixa eu fazer uma indicação aqui antes, né, de uma obra. Já fiz de duas nos vídeos anteriores, então eu vou fazer mais um aqui nesse vídeo, que foi inclusive o livro-texto da matéria da faculdade, que foi Aspectos Básicos do Espiritismo e Sua Propagação, de Naura Nancy Muniz Santos, né? A editora é Intersaberes, né? Que é a editora publicadora das obras voltada para a faculdade, para a Uninter, que é onde eu fiz a minha graduação em Ciência da Religião. Então, voltando para a gente finalizar bem rapidinho, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, deixa o seu comentário. Tudo isso vai fazer com que o canal ele seja valorizado, né? Então é isso. Falamos mais um pouquinho sobre o espiritismo, sobre as mesas girantes, segunda parte, e no terceiro vídeo vamos falar a conexão ali de Allan Kardec e as mesas girantes. Até o próximo vídeo.